Gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ed. Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. Hoje eu quero fazer atualizações desses vasinhos para vocês e mostrar algumas suculentas que estão bem coloridas aqui no meu jardim, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa aquele like aqui para mim. Se você não for inscrito e quiser se inscrever, fique à vontade, você é sempre bem-vindo aqui. Agradeço também a cada uma das meninas que tem comentado aqui nos vídeos. Meu muito obrigada, que Deus abençoe muitíssimo cada uma de vocês. Aí é o nosso primeiro vasinho. Esses vasinhos eu fiz em um feriado aí, já há algum tempo atrás. Eram todas folhinhas, tá, gente? De berçário. Olha só, suculentinhas feitas por folha de berçário. E olha só, já cresceu bastante, já tá quase tomando o vasinho todo. Então dá super certo, tá, gente? Você começa com um vasinho bem ralinho, né? Com duas, três suculentinhas bem pequenininhas e ele vai ficando fofinho, tá? Você não precisa, né, já ter aquele tantão de suculenta. Você vai fazendo com calma, até porque suculenta, no meu caso aqui eu tenho, né, eu tenho um pouco mais de pressa em alguns casos, porque para venda, né, tem algumas que a gente coloca, disponibiliza para venda, nem todas que a gente mostra aqui, essa aí é a Rezeri, tá? Eu acho linda essa suculenta. Nem todas que a gente tem aqui na coleção a gente tem para venda, porque eu coloco mais aquelas, né, que eu já tenho várias outras. Por quê? Porque a gente tem para coleção, né? E aí, conforme a gente vai cultivando, ela vai rendendo um pouco mais, então a gente disponibiliza lá no cantinho, tá, gente? Então não é de produtor, é a gente mesmo que produz aqui, tá? Que faz a propagação e a gente mesmo que faz. Então por isso que para mim é um pouco mais difícil, toda semana tá trazendo novidades. Por quê? Apesar de eu atualizar, sempre que eu tenho alguma disponível aqui, eu coloco no catálogo, tá? Então, mas assim, quem gosta assim das nossas suculentas, eu tenho recebido, essa é a Rissutum, gente. É um cedo. E eu tenho recebido vários elogios pelas meninas que têm comprado comigo aqui, né? Porque são suculentas super compactas, suculentas bem assim resistentes, tá? Não é de qualquer forma. Quando a gente já coloca, disponibiliza para venda, né? Para colocar, para enviar para vocês, elas já estão já em tamanhos que dá para ir na viagem e chega aí muito bem para vocês, tá? Essa daí, gente, é a Florífica. Olha só que coisa mais lindinha. E eu costumo colocar o tanto disponível que tem lá no catálogo, tá? Que é para você ter mais ou menos uma noção, né, de quantos a gente tem. Porque às vezes, né, você faz o pedido e aí não tem aquela quantidade que você pediu, porque são suculentas que a gente cultiva aqui. E eu só disponibilizo quando eu já tenho uma quantidade boa, porque não adianta eu ter uma só, multiplicar ela, né, ficar com duas e já colocar a outra para venda. Por quê? Se acontecer alguma coisa com a minha outra, aí eu vou ficar sem, né? Então, eu gosto de fazer já quando eu tenho mais de duas ou três, tá bom? Então, aí é desse jeito que a gente trabalha. No futuro, né, eu vou ver um outro produtor, pra gente estar trabalhando juntos. Olha que lindeza essa daí, gente. Essa daí não tem como saber se é a Fantôme ou a Albicans. Por quê? Ela ainda tá pequena, né? E a Fantôme a gente dá uma diferenciada. Tem alguém que perguntou, né? A gente dá uma diferenciada porque a Fantôme ela fica meio amarelada, né, nas bordas. E olha só, que coisa mais linda. Esse é o Blue Bean. Olha só, a Expansa Fragilis. Tem aí também a Milky Way. E essa outra esverdeadinha aí e bem colorida é a Multicaule, gente. Muito bacana esse vasinho, hein? Muito lindo mesmo. É bem pequenininho, gente, mas ó, tá uma lindeza, tá? Esse daí foi algumas rosetas de um Merinai que eu tinha num potinho de barro. Aí a terra virou um torrão bem duro, sabe? Então aí eu quis tirar e eu acabei fazendo a propagação nesses vasinhos aí, ó, porque eu acredito que vai ficar bem bonitinho, bem fofo, né, quando eles crescerem e virarem crescer um pouquinho mais do caule. Olha que fofura esse cantinho aí, gente, ó, bem simplesinho, mas bem bonitinho. Só fofura nesse cantinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o primeiro vasinho aqui que tá bem coloridinho, tá? Ele não perdeu a coloração. Até porque tá num vasinho de barro, né, gente? Você sabe que vasinho de barro deixa as nossas suculentas bem mais estressadinha, bem mais bonitinha, né? Ele seca mais rápido. A suculenta fica um pouco estressada naturalmente por essa secagem, né, mais rápida. É uma suculenta aqui que nesse tempo de inverno, né, outono e inverno, ela deu muito bem. Eu cultivei ela muito bem. Eu tive um pouquinho de problema no verão passado, porque ela também estava em um ambiente que ela tomava muita água, né?
Então, é tipo assim, não tinha para onde correr, né? Ou ela tomava todas as chuvas de verão e às vezes não era nem chuva direta, sabe? Era os respingos, mas aí acabou pegando aquele fungo oídio, mas aí tratei, né? Não, acredito que não foi nem um fungo, viu? Foi mais a melação mesmo. E aí tratou e ficou tudo certo. Tenho esse vasinho aí, nesse vaso de barro. E logo mais eu vou te mostrar aí um vasinho de plástico também. Que ela dá certo tanto no plástico quanto no vaso de barro, viu, gente? E eu acredito que na lata também, que vocês sabem que eu gosto também de plantar em latas, né? Eu acredito também que dá super certo. Esse aí é um vasinho, tá vendo? Esse vasinho é bem mais alto, tá? Só que tem uma boa drenagem aí, viu? Metade do vasinho é drenagem, que aqui eu sempre gosto dessa forma, tá? Suculenta, gente, com os pezinhos molhados, elas não gostam, então tem que ter uma drenagem para que essa água escorra bastante e ela fica sempre, né, sequinha. E agora eu vou mostrar para vocês. Essas duas suculentas, ó, são as mesmas suculentas, tá? Só que uma tá mais colorida que a outra, como você pode ver. Essas duas suculentas foram compradas no mesmo dia, no mesmo local, né? E já tem mais de ano que tem aqui comigo. Eu tinha mais uma, né, que eu comprei duas e minha filha que estava comigo tinha comprado duas também. Só que a dela fungou. Era no mesmo local que estavam os cedos antigamente, né? Aliás, as suculentas todas, né? E aí não pegava tanto sol assim, então ela acabou fungando, a da minha menina. Só que virou vários bebês, né? As folhinhas viraram vários bebês. Algumas pessoas já até compraram de mim aí. Estavam bem bonitas. Eu até disponibilizei no catálogo a semana passada e graças a Deus já levaram, né? Eu acredito que ela não vai se arrepender porque tava bem bonita mesmo, já tava o potinho novo inteiro. E olha só que coisa mais linda, gente, a coloração dessa suculenta. Faz pouco tempo que eu mostrei ela aqui, mas foi bem rapidinho, quero mostrar de novo, porque o bonito tem que ser mostrado, né? Então, olha só que coisa linda que tá. Bem rosadinho mesmo. E é uma suculenta de fácil cultivo também. Eu ainda não tenho essa aí, tá, gente? Porque igual eu tava falando lá pra vocês. Eu vou colocando conforme eu consigo fazer uma propagação maior nas suculentas, tá? Porque é pra gente dar continuidade aqui, né? Não adianta eu colocar tudo, disponibilizar tudo e depois a gente não ter, né? Então a gente tem que produzir, né? Quando a gente vê que tem uma produção boa, a gente tem que passar pra lá. E aí, ó, eu tô mostrando aí também os vasinhos, né? Ela tem aí bastante substrato, né? Esses daí, gente, são super vivos. Olha só, é a primeira vez que eu cultivo super vivo aqui. Não tenho muitas habilidades com ele, eu acho que não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma e eu já vi dizer que ele é muito difícil de cultivar, né? Vamos ver, né, gente? Eu peguei algumas dicas aí em alguns canais aí desse super vivo, coloquei uma boa camada de carvão, coloquei uma camadinha assim mais ou menos de um dedinho só de substrato, do substrato mesmo que eu já uso, tá? E aí eu coloquei duas camadas dessas pedrinhas aí, ó. E aí vamos ver como que tá. Eu percebi que eles gostaram bastante. E olha a coloração, já tá direto no sol, tá? Não teve adaptação aqui não. Peguei ele do jeito que veio do garden, ele veio bem verdinho, coloquei aí, ó, embaixo do telhado transparente. E já tá tudo bem aí, tá, gente? Não queimou nada, tá tudo jóia. Tudo certo. Então, tem algumas suculentas que dá pra fazer isso, porque também essas 2 semanas que a gente passou aqui, passou com 2 semanas bem assim, bem nublada. Então, por isso que eu acho que eu não tive problema também com queimadura, nada, tá? Eu aqui sou meia travessa nesse sentido. Se eu vejo que não tem aquele solzão assim, eu coloco mesmo e deixo lá. Essa daí, gente, é a mebina. Olha que suculenta maravilhosa, cheia de bebês. É uma suculenta riquíssima e muito, muito, muito generosa. Olha que bacana a coloração dessa suculenta, gente. Muito bacana. E logo mais vou mostrar para vocês os bebês dela, como estão todos coloridinhos, assim como a mãe. É uma suculenta que chegou aqui para mim, só tem me dado muita alegria, porque, olha só, não dá trabalho, é uma suculenta que se reproduz muito fácil, você não precisa ficar fazendo muito, sabe? Tendo que fazer poda, tirando cabecinha, fazendo isso para ela poder propagar. Ela é muito, muito mãezona mesmo. E de fácil cultivo, né, gente? O que a gente quer mais em suculenta? Suculenta a gente quer aquela suculenta que não dê trabalho, né?
que se propaga sem a gente precisar ficar cortando, né? E é isso. Olha que maravilha. Essa é uma dessas. E é uma suculenta assim de propagação muito boa mesmo, porque ela só em olhar ela já tá brotando. Só em você olhar para ela já tá soltando brotinho dos lados aí. E esses são os 3 bebezinhos dela que eu tirei assim que ela chegou aqui. Eu acredito, gente, se eu não estiver enganado, eu fui um dia que eu fui em São Paulo, né, levar minha menina no médico, a gente passou no Garden lá em São Paulo. E aí eu peguei essa mãezinha aí. E aí quando ela chegou, eu tirei esses 3 bebezinhos do caule dela, ó. E aí, olha só, eles estão bem enraizados, já estão bem firmes. E esse que eu coloquei o dedo aí já tá em formato de colônia, viu, gente? É um bebê mais ou menos pote 8, quase pote 9. E já tá cheio de coluninhas mesmo em volta. Coisa linda mesmo. Então, não tem muito o que falar dessa suculenta, não. É maravilhosa. E essa abençoada aí, ó, acredito que seja a primeira vez que ela tá aparecendo aqui no canal. Porque, nossa, ela só dá... É a primeira vez que ela tá bonita, gente. Por isso que ela tá aparecendo aqui. Porque mostrar suculenta feia não é a minha praia, tá? Suculenta que tá mais ou menos. Só se for um caso, assim, de um vídeo, né, didático para aprendizagem mesmo, né? Mas suculenta tem que aparecer bonita, né? E essa daí é agora que ela tá bonita. Mas faz mais de ano que eu tenho essa suculenta aqui. E ela não ficava bonita. Ela sempre fungando, é uma suculenta de difícil cultivo, tá? Não gosta de rega, qualquer coisinha funga. Pega muita colchonilha nesse centro dela aí. Então você tem que estar sempre passando uma diatomácea para ela dissecar, tá vendo que ela tá bem branquinha aí? É diatomácea, que agora ela vive assim, toda cheia de paninho por cima, para que ela possa continuar bonita, né, gente? Porque até que enfim eu tô vendo essa suculenta bonita. Faz um ano que eu tenho ela aqui e ela sempre feinha. Quando eu pensava que ela ia pra frente, ela voltava 2 passos, né, depois. E essa boniteza aqui é a nossa Amistar. Olha que maravilha, gente. Ela não tem formato de rosa de pedra, mas ela é uma suculenta lindíssima. E essa coloração? Vê se tem condições de um negócio desse. Não conhecia essa suculenta, de repente eu vi nessas bordas bonitas lá no site onde eu comprei. E aí eu falei, nossa, essa suculenta deve ser muito bonita quando ela tá em tamanho maior. E olha, eu não me enganei, viu, gente? Que bom, né? Quando a gente adquire assim, sem nem conhecer, né? E aí dá muito certo. Essa é uma suculenta assim que no começo aqui para mim foi um pouco difícil, porque ela demorou um pouco para se adaptar, tá? Ela veio bem frágilzinha, assim, as folhas bem fininhas mesmo. Acho que ela era era nova, né, quando foi retirada do caule dela lá. Então ela sentiu bastante, né, o transporte. Mas aí agora que ela tá bem adaptada, né, o replante dela faz pouco tempo e tá bem bonitona, gente. E essa outra aí é aquela que eu ia mostrar pra vocês, que eu falei pra vocês que também tem, que é muito parecida com a colorata. Essa é a Parva vezes lindisaiana, gente. É muito parecida com a colorata. Então, eu tenho muita muita dificuldade de saber essas suculentas. Eu comprei uma Beatriz, tá bem pequenininha ainda, pode ser, tá? Ela ainda tá sendo adaptada, então ela tá bem assim, aberta. Não tem coloração nenhuma ainda. Então, só quando ela crescer mais mesmo, pra gente poder ver a diferença dessas 3, né? Dessa daí e daquelas outras 2 que eu mostrei antes. Porque não dá para saber. Eu acredito que muitas pessoas vendendo Beatriz falando que é colorata que é Beatriz, então é muito difícil a gente ter certeza se os que estão sendo enviados para a gente está sendo de verdade aquilo que fala que é, né? Mas, em todo caso, é isso. Essa daí, gente, é a Polilindisaiana. É muito bonitinha. Olha só, é uma agavoide também. Eu tenho várias agavoides bem parecidas umas com as outras aqui. Mostrei algumas outro dia aí, né? Que tem assim as bordinhas vermelhinhas assim. E o que eu quero mostrar é que essa aí tá bem coloridinha aqui ainda. Olha só, bem bonita. A tendência maior agora, nesse período de muita chuva, quando tá chovendo, né? Não tem sol. Então, é um período agora que as suculentas podem perder um pouco mais da coloração, né? Apesar delas não pegarem chuva aqui embaixo do telhado, mas
pode perder, né, a sua coloração. Mas essas daí é uma ainda que tá bem bonita. Outra que tá bem bonita aqui, que na verdade nunca ficou feia. É essa daqui, mesmo com a poda que eu fiz nela. Poda não. Eu fiz uma troca de substrato nela, né? Mesmo mexendo nas raízes, mexendo em tudo, ela tá bem bonita. Essa suculenta já chegou aqui bem fechadinha. Eu adquiri ela no começo do outono. E aí ela veio bem assim, compacta, né? Bem fechadinha. Com 1, 2 semanas depois que ela apareceu novamente aqui nos vídeos, porque eu amei o formato dela. Ela já tava assim, bem grandona. E cada vez maior. Aí eu descobri que ela é um pouquinho grande, né, gente? Que ela não fica pequenininha, não. E aí é uma suculenta de super fácil cultivo e tá muito bonita também. A coloração dela, ó, continua a mesma ainda. Ó, os ladinhos você pode observar que tá bem colorido. Essa daí, gente, é a Alba Loha. É linda demais essa suculenta, tá? E de muito fácil cultivo, tá? A propagação dela também pode ser por folha, só que quando eu fiz a limpeza nas raízes, eu esqueci de tirar umas folhinhas para eu poder fazer a propagação, né? Mas não vai, eu acredito que não vai faltar oportunidade, né? Assim que ela crescer desse vaso, que já tá tomando quase o vaso inteiro, aí a gente troca ela novamente de vaso e aproveita e tira umas folhinhas para poder fazer a propagação dela. Aí também eu tenho um outro vasinho, gente, que esse vasinho demorou para eu poder trocar, né, para colocar nesse vaso maior aí. Essa era um vasinho de barro que eu tinha bem pequenininho, um vaso tamanho 11 mais ou menos assim, talvez até menor, né, porque era um vaso de barro, né? Então ele tem um formato mais reto, não é tão abertinho como se fosse o vaso 11. Aí eu tenho também esse sedum, gente, é o cuspidatum. Cuspidatum? É. E ele é uma suculenta de fácil cultivo, tá? É fácil propagação, só que como eu tava bem tranquila com ele naquele vaso de barro, eu gostava dele ali, eu queria que ele crescesse ali, eu não fiz muita propagação dela, não. Eu tenho só mais uma mudinha, mas foi feito por folha, que ela caiu no mesmo vaso de barro que eu tô falando pra vocês, e ela foi crescendo lá mesmo. E olha só que lindeza, tá bem colorido também. Eu imagino que agora ele possa perder um pouco mais dessa coloração, tomara que não, né, porque tá bem bonito assim. E eu espero também que ele cresça bastante agora, né? Agora fica um pouco mais nublado e eu espero que ele, né, se desenvolva, né? Só que a tendência de ficar nublado é ficar estiolado, né? Mas tomara que não. Eu acredito que não vai acontecer isso, não. É uma suculentinha muito bacana, gente, de fácil cultivo. Não me dá trabalho com pragas, tá? Ela já deu floração aqui esse ano. É uma floraçãozinha bem bonitinha. Floração própria de sedum, tá? E essas daí, lindezas que tem aqui, gente, são agavoides também. Não tenho a ID delas, tá? Elas são bem... Algumas são até muito parecidas com as que eu tenho aqui. Eu tenho a Christmas, né? Tem algumas outras aqui que eu não tô lembrando o nome agora. E elas são bem até um pouco parecidas. Mas como, né, quando eu adquiri essas daí, eu adquiri no local onde não vem com ID. Então, não tenho ID nem... E já fui atrás, já olhei, mas... Como elas são bem parecidas, eu deixei quieto, né? Eu já sei que são agavoides, são bem bonitas. Já tem mais de ano que tá aqui no cultivo. Tem uma aí, ó, essa daí que eu tô mostrando pra vocês, ó lá. Tem até filhotes aí já nascendo, do jeito que eu queria, né? Olha só, cheio de filhotinhos, olha que coisa mais linda. Então, tá bem bela. Essa é a menorzinha, gente, e já tá cheio de filhotes do lado. Que coisa mais linda, né? Essas outras maiores ainda não me deu filhotes, não. É uma suculenta assim, ó, muito bonitinha. E que não me, elas, apesar das pessoas falarem que elas são difíceis de cultivar, elas não me dão trabalho nenhum, gente, de verdade. Não me dá trabalho com cochonilha, não me dá trabalho assim, nenhum. Eu simplesmente só fui trocando de vaso mesmo. O tempo que elas estavam aqui, só fui trocando de vaso e elas ficam muito bem assim, tá? Aí mais algumas aí, ó, essas daí eram bem verdes. Eu fico até encantada e boba assim com essa suculenta. Ela era bem verdona mesmo. E com o tempo que ela foi passando, se adaptando aqui, olha só como que ficou. Bem amarelinha, as pontinhas é bem vermelhinhas mesmo, ó. As pontinhas, as garrinhas, como se fossem umas garrinhas bem pequenininhas. E é muito linda, gente. Muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like aqui pra mim. Se inscreve aqui se não for inscrito. Que Deus abençoe muitíssimo a quarta-feira de vocês. E até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau, ó. Fiquem com o Pai. Tchau.